Vamos então ouvir aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Deus tem feito coisas tremendas. Deus nos levou ao monte nessa semana e a gente teve uma experiência maravilhosa através do monte, Deus falando. Esse mês de setembro tem sido um mês, sabe, de muita batalha, mas eu quero dizer também de muita vitória. Deus tem dado vitória a pessoas que estão buscando. Deus tem dado vitória às pessoas que querem vencer. Pergunta para alguém que está do seu lado assim: você quer vencer? Então tome uma decisão certa. Olha, não tem como errar. Não tem como você falar assim: olha, vai para ali, vira direita, vira esquerda, sobe, desce. Não é complicado, é fácil. É só você tomar uma decisão certa. E eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor. Está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Há uma palavra de Deus para você que está em casa nos acompanhando. Há uma palavra de Deus para você que está aqui nessa noite. 24:14. Josué, ele chegando no final ali do seu ministério, vamos colocar reinado, ele já havia vencido tudo, porque ele sempre tomou as decisões certas. Houveram momentos em que ele tomou uma decisão errada e ele pagou por isso, mas a experiência que ele teve, ele chega nesse momento da vida dele, e aqui eu quero imaginar ele bem velho, segurando ali um cajado, porque suas pernas já estavam cansadas. Ele manda chamar o povo, ele manda conclamar todo o povo de Israel, e ele pede ao povo que se assente, porque ele queria dar ali talvez a última palavra dele, ele queria talvez dar o último sermão, ele queria dar uma última investida, uma última palavra para aquelas pessoas que porventura estavam na fé, mas pela palavra que ele vai dar, que você vai ler comigo daqui a pouquinho, alguém ali não estava certo das decisões que tinha que tomar. De vez em quando nós ficamos assim também. Na hora de tomar uma decisão a gente não sabe. Na hora de escolher a gente fica em dúvida. Surgem as vozes que falam: olha, faça isso. Daqui a pouquinho surge alguém dizendo: não, não faça isso, faça aquilo. E aí você fica confuso naquilo. Então Josué, como líder daquele povo, ele chama para si a responsabilidade de ensinar o povo a tomar uma boa decisão da vida. E ali estavam homens, mulheres e crianças. E o versículo 14, na versão NVT, vai dizer assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam da além do Eufrates no Egito. Sirvam somente ao Senhor. 15. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam lá no Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim ele termina a sua palavra. Uma decisão errada, uma escolha errada, ela pode causar muitos estragos na nossa vida. Uma decisão errada pode causar muitos estragos na nossa família. Uma decisão, ela pode causar muitos estragos na vida de pessoas que nós amamos.
E eu já vi muitas pessoas tomarem decisões erradas e viverem grandes problemas por causa disso, viverem dificuldades. Do contrário, uma decisão certa, ela já pode nos proporcionar períodos de grandes vitórias sobre a nossa vida e sobre a vida de pessoas que nós amamos. Da mesma forma que uma decisão errada afeta, uma decisão certa também atinge quem está à nossa volta. A decisão que Josué toma aqui nesse capítulo é uma decisão certa e poderosa. Ele vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tema da mensagem nessa noite é a importância de uma decisão certa. Você está há alguns dias de tomar uma decisão. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser esse ano, é domingo. A palavra de Deus vai dizer que na Bíblia existem alguns exemplos de decisões erradas. Quem não se lembra de Esaú, que decidiu vender a sua primogenitura por um prato de lentilha? A palavra do Senhor diz que, mesmo com choro, ele não conseguiu a sua primogenitura de volta. Ele tinha o direito, mas ele vendeu, ele tomou a decisão de se vender. E aí não adiantou chorar, e aí não adiantou bater o pé, já era, perdeu. E isso trouxe sérias consequências para Israel naquele tempo. Quando eu lembro da palavra de Deus, de pessoas que tomaram decisões erradas, eu me lembro também de Jonas. Jonas, ele decidiu pegar uma embarcação para exatamente fugir da vontade de Deus. E quando ele toma essa decisão, ele sofre uma grande tempestade, e as pessoas que estavam com ele também sofreram. Quando você erra, quem está do seu lado também sofre. Quando você faz uma escolha errada, os seus vizinhos também sofrem. Quando você escolhe de uma forma errada algo de um peso maior, o teu bairro, a tua cidade também sofre. Quando muitos escolhem errado, o teu estado, a tua nação também sofre. Olha só aqui, graças a Deus, Jonas, em tempo, ele mudou e ele voltou para a vontade de Deus. Ele havia percebido que tinha feito uma escolha errada, e lá no ventre de um grande peixe, ele se arrepende. Ainda deu tempo dele voltar. O problema é, e se não der tempo da gente voltar? Aliás, existem tantas decisões que tomamos, das quais nós nos arrependemos. Outro dia eu ouvi alguém falando assim: ah, pastor, se eu pudesse voltar atrás, as coisas seriam diferentes. Eu falei: olha, a gente não pode realmente voltar atrás, mas nós podemos daqui para frente construir um novo tempo, uma nova história, porque temos um Deus que apaga as nossas transgressões e nos dá um novo caminho. O passado fica para trás, eis que tudo se faz novo. Você tem um Deus assim, você pode dar um amém por isso? Amém, que eu tenho um Deus assim, que apaga o meu passado e me permite começar de novo. Eu olho para Davi, me lembro da história de Davi. Teve um momento da vida de Davi, preste atenção nisso, você que está em casa. Davi, num determinado momento da sua vida, ele faz uma conexão errada. Ele faz uma união errada. Ele faz uma união com o povo dos filisteus. Ele vai até um arraial, ele se junta com pessoas que ele não podia, que Deus abominava. Ele faz ali, sabe, um ensaio, e ele começa a andar com quem Deus reprovava. Resultado disso,
ele sai da sua casa e vai morar na terra dos filisteus. Sabe o que é morar na terra de outras pessoas? Aonde o governo não é seu, aonde a decisão não é sua, aonde escolhem o que você vai comer e o que você vai vestir. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele escolheu morar com os filisteus. Não tinha nada para ele fazer naquele lugar, mas ele decidiu ir para lá para se esconder. Tem pessoas que, para se esconder de problemas, elas preferem fugir. Quanto mais você fugir, o problema vai atrás de você. Quanto mais você correr, não adianta, o problema ele vai estar lá. O pastor Bruno nos ensina que nós temos que encarar o problema e vencer o nosso gigante a cada dia. Temos que encarar os nossos problemas todo dia. Chega de deixar para amanhã. Chega de deixar para o dia do encontro. Chega de deixar para o dia 31 de dezembro. Se você chegou aqui e está passando por um problema, você precisa tomar uma decisão agora, porque Deus é contigo. Você não nasceu para o sofrimento, você nasceu para a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que nele você pode todas as coisas. Para de correr. Davi, quando faz essa aliança lá com o rei Aquis, ele paga um alto preço demais. O preço que ele pagou foi terrível. Foi ver a sua cidade invadida. Você gostaria que alguém invadisse a sua cidade? Você gostaria que alguém decidisse por você? Você gostaria que alguém tirasse a sua liberdade de falar, de escolher? Foi assim que aconteceu. Não tem também como esquecer de Sansão. Sansão, ele também toma uma decisão errada na vida. Ele decide ceder aos encantos de, como é que se chamava a esposa dele? Dalila. Devia ser uma mulher muito bonita, devia ser uma mulher muito interessante, mas não era para ele. Só que Sansão, ele não consegue enxergar, ele decide tomar a sua decisão. Ele usa a vontade dele, o arbítrio dele para fazer essa escolha. Só que tem um detalhe: toda vez que você usa a sua decisão, não se esqueça de uma coisa: a conta chega para todos. Ele toma uma decisão dele, afeta toda a família e o povo dele. Muito cuidado com as suas decisões. Muito cuidado com as suas decisões baseadas em emoções, naquilo que te falam, naquilo que você vê ou naquilo que você assiste. Quando for tomar uma decisão, dobra o teu joelho. Primeira coisa, verifica o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Sansão, ele não quis saber, ele escolheu, e muitos estão perdendo a força espiritual. Assim como ele perdeu a sua força, a força dele estava no cabelo. E tem muita gente perdendo a força espiritual. Igreja brasileira está perdendo a força espiritual. Muitas pessoas estão caindo porque estão escolhendo as coisas da carne. Gente, carne é passageiro. A nossa morada não é aqui. Isso aqui é um tempo e dura 50, 60, 70, 80, no máximo 100 anos. Nós estamos tomando decisões com base naquilo que estamos vivendo na terra, quando na verdade nós temos que tomar decisões com base para onde vamos morar. Voltando para Josué, Josué, ele foi um homem ao contrário de todos esses que eu citei aqui. Josué, ele foi um homem que tomou uma decisão certa. Eu quero fazer uma pergunta para quem está em casa e para quem está aqui nessa noite: quantos querem tomar uma decisão certa? Diga: eu quero.
Só 7 pessoas. Quantos querem tomar uma decisão certa hoje? Eu quero. Amém. Glória a Deus. A decisão certa, se você quer tomá-la hoje, ela não pode demorar a ser tomada. Quando ela é certa, não tem que esperar. Nós precisamos avaliar as nossas escolhas e o que as nossas escolhas envolvem. Para pensar, o que a escolha que você precisa tomar hoje envolve? Tem gente que entrou por aquela porta precisando tomar uma decisão. Ela envolve o quê? Sua família, envolve sua vida, envolve pessoas da sua família, envolve o seu futuro, envolve a sua igreja, envolve a sua cidade, envolve o seu estado, envolve a sua nação. Então não espere essa decisão, decida hoje no seu coração. Ah, pastor, é vida sentimental, é vida profissional, os amigos que vão fazer parte da minha vida. Isso interfere diretamente em quem você será. Igreja, nós escolhemos caminhar com a bênção ou escolhemos caminhar com a maldição? Não existe meio termo. Às vezes nós vivemos maldição por causa das pessoas que andamos. Vou falar algo aqui, por favor. Às vezes nós vivemos maldição por aquilo que escolhemos. Davi, ele perdeu porque ele decidiu se unir com pessoas erradas. Nós precisamos escolher servir a Deus ou servir ao mundo. Não tem essa história de você estar na igreja, mas estar lá no pagode. Não tem essa história de você estar aqui louvando a Deus, mas estar lá no bar, estar lá na festa, estar lá dando, palanque para Satanás. Ou você é, ou você não é. Não tem essa de você ser um escolhido de Deus aqui dentro da igreja, mas as suas redes mostram o contrário. As pessoas que olham ficam em crise. Peraí, ele estava lá na igreja, ele fez isso, mas que isso? Não existe meio termo. Existe Deus e o diabo, a quem você decide servir, a quem você escolhe servir. Existem decisões que precisam ser tomadas hoje. Falar para você que está em casa, coisas ainda não aconteceram, porque Deus está esperando uma decisão sua. Tem coisa para acontecer, só não aconteceu porque a decisão está em suas mãos. Lucas capítulo 19, versículo 5, tem a história do nosso querido Zaqueu. Jesus, ele mandou o Zaqueu descer porque aquele era o dia. Há quanto tempo Zaqueu vinha fazendo escolhas erradas na vida? Há muitos anos. Zaqueu, ele viveu uma vida de erros. Ele viveu uma vida de improbidade. Ele viveu uma vida completamente fora dos princípios. Mas houve um dia da decisão. Chegou um dia em que ele falou assim: hoje eu vou colocar um ponto final nessa coisa na minha vida. Hoje eu vou acabar com esse negócio. Hoje eu vou parar com isso. E ele sai ao encontro de Jesus e ele sobe numa árvore. E Jesus fala com ele assim: Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. Quando você toma uma decisão, Jesus, ele pousa na tua casa.
Quando você direciona, quando você gera a expectativa de mudança de vida, os anjos conspiram ao teu favor e eles te levam a igrejas, eles te levam a amigos que te fazem convites, eles te levam a assistir uma live. Talvez você não saiba por que está assistindo isso, é porque Deus ainda tem coisa para falar contigo, é porque Deus está dizendo: tome a decisão certa, ainda que você sofra algumas consequências, alguns ventos contrários, escolha servir ao Senhor. A decisão de Josué é como se fosse para nós hoje o dia D, para muitos irmãos que estão aqui e estão nos assistindo. A decisão de Josué, ela foi tomada com base em acontecimentos do passado. Josué disse assim: nós vamos fazer como nossos pais faziam, nós vamos fazer e viver o que eles viveram. O que os pais deles viveram? Eles viviam no Egito, eles viviam presos, eles eram idólatras. E ele está perguntando ao povo: a gente vai fazer o mesmo que os nossos pais fizeram? A gente vai continuar essa vida? Você já sabe como é que é esse negócio, você já conhece como é que é esse ciclo, você ainda insiste em viver esse tipo de coisa? Você vai querer esse negócio para a sua vida? E o povo lá, com os olhos abertos. Gente querida, toda decisão, ela é tomada em cima de informações ou exemplos. Josué aqui no capítulo, ele deu boas informações, ele falou de um Deus bom, ele falou de um Deus grandioso, ele falou de um Deus misericordioso. Você que já serve a Deus, dê bons exemplos na sua casa, escolha jogar no time do Senhor. Escolha os princípios do Senhor, escolha os princípios da palavra de Deus. Olha para o passado e veja o desastre que já houve. Olhe para o futuro, olhe o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está agindo no meio do povo. Olha como a igreja está florescendo. Olha como você está crescendo. Você que chegou aqui esse ano, ano passado, você que está aqui já há 7 anos, esse ano é o ano de coisas maiores. Olha o que Deus fez com você até aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso, amém? A influência de um pai e uma mãe vale mais do que 100 professores. Seja um ministrador de decisões na sua família. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aqui uma terceira coisa. A decisão de Josué, ela não era uma decisão assim, pá, tomei a decisão. Ele não chegava assim, decidi. Não, envolvia temor. Capítulo 24, versículo 14 diz o quê? Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Portanto, temam o Senhor. Temer é diferente de ter medo. Temor é uma questão de respeito, de honra. Eu quero temer ao Senhor porque Ele é bom comigo. Eu quero temer ao Senhor porque Ele me livrou do inferno. Eu quero honrar ao Senhor porque Ele me perdoa. Toda vez que eu erro, Ele abre os braços. Não é fazer as coisas com medo. Ai, temor, eu tenho medo de Deus. Não. Nós não existimos para ter medo. Nós existimos para adorar a Deus. Você é livre para dar glória. Você é livre para falar com teu Deus. Você é livre para levantar os teus braços. Você é livre para cantar ao Senhor. Você é livre para pular ao Senhor. Você é livre para aplaudir o Senhor. Você é livre para dar um brado de vitória ao Senhor, mas com temor. Com temor. Josué,
ele faz isso. Muitos têm práticas e atitudes. Tem muita gente que tem prática e atitude sem temor a Deus. Tem muita gente que não se preocupa com a legalização das drogas. Tem muita gente que não se preocupa com o aborto. Tem muita gente que não se preocupa com a ideologia de gênero. Não tem temor, não tem respeito, não tem Deus. Eu vejo que a família da igreja de Atos, ela vivia milagres, porque nela havia temor. E a nossa igreja é uma igreja que tem temor. Uma igreja que ama os princípios da palavra, os valores da palavra. Há um temor no coração, há um amor no nosso coração. A decisão de Josué envolve servir ao Senhor com sinceridade. Ué, pastor, que frase é essa? Volta, servir ao Senhor com sinceridade. Por quê? Existe alguém que serve com falsidade. Uma vez Deus disse para o teu povo e falou assim: vocês são muito engraçados. Vocês me servem com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Quantas vezes você chegou aqui na igreja e cantou: eu te amo, estou desesperado de amor, te amarei, não importam as circunstâncias, lindo, lindo, lindo és. Mas quando chega lá, na hora de tomar uma decisão, você joga todos os seus princípios fora. Quando chega lá fora, ao invés de se comportar como um cristão, você abandona aquilo que estava no seu interior e usa apenas os seus lábios. Deixa eu te falar uma coisa: Deus conhece o nosso interior. Alguém uma vez disse que o momento em que um cristão mais mente não é na oração. E eu fiquei assim, sabe, querendo ver o final dessa resenha, e eu ouvindo mais do que falando, e eu ouvindo, esticando o meu ouvido. E aí o preletor falou assim: o momento que a gente mais mente é quando nós louvamos, porque a gente está envolvido ali na emoção, na música, e a gente fala que nós amaremos ao Senhor, que nós subiremos o monte e não sairemos de lá até Ele nos encontrar. Mas quando vem a tentação, quando vem o fogo, quando vem a tempestade, muitos pulam fora do barco. E aquilo que nós cantamos quinta-feira? E aquela mensagem de domingo à noite? O que nós fizemos com ela? Lábios para fora. Precisamos nos atentar para aquilo que cantamos e viver aquilo que cantamos. E por último, a decisão de Josué, ela envolve não somente servir ao Senhor com sinceridade, mas também servir ao Senhor em verdade. A decisão de Josué envolve abandonar deuses estranhos. Nós estamos no mês em que o tema é Eu orei e Deus. Se Deus ouviu e realizou, é porque você pediu ao Deus certo. Mas existem deuses estranhos, que muitas das vezes se fantasiam, que muitas das vezes eles se camuflam para enganar você, para dizer a você que está chegando um novo tempo, para dizer a você que está chegando uma nova história. Mas não é o nosso Deus verdadeiro, são deuses com D minúsculo.
Nós precisamos abandonar as práticas do passado. Nós precisamos abandonar o adultério, a prostituição, os jogos. Querido, não tem como você debater contra a palavra de Deus. Você tem que abandonar o fumo, a bebida, a mentira, senão não dá. A decisão de Josué é algo que envolve a sua família. Vira para quem está do seu lado: é a sua família. Aí responde para ele: a sua também. Josué, ele declara que não aceitava nada diferente. Ele declara: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu estou lembrando vocês o que aconteceu no passado. Vocês já ouviram essa história no passado. Vocês querem voltar ao passado? O povo dizia: não, não, não. Então nós vamos continuar daqui para frente. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, com os princípios do Senhor, com os valores do Senhor. Nós vamos confiar no Senhor, o nosso general. E eu quero dizer aqui nessa noite: a sua decisão vai trazer bênção para a tua família, vai trazer bênção para a tua casa, vai trazer bênção para os teus filhos, vai trazer bênção para a tua geração, vai trazer bênção para a tua igreja. E para você que nos assiste, a tua decisão pode mudar a sua vida. Aleluia! Qual a decisão você irá tomar hoje? A certa ou a errada? Você deve decidir servir ao Senhor. Você deve escolher as coisas do Senhor. Você deve largar o pecado. Você deve começar uma nova vida. Porque Deus chamou você para fazer parte de um exército que vai guerrear num tempo muito difícil. E nós seremos os soldados. Para terminar, eu não sei quem está acompanhando, nem é bom acompanhar a guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia, ela chamou agora 300 mil soldados reservistas. Se ela convoca, é porque ela está perdendo. Nós estamos vendo uma retomada do inimigo, bem sutil na família. Por isso a pastora levantou esse clamor em setembro. Nós estamos vendo uma sutileza com as nossas crianças na escola. A gente está percebendo já há muito tempo que o diabo está querendo, exatamente com a tua vida, com o teu casamento, com o teu futuro. Eu glorifico a Deus, que Deus nos inspira numa história de Josué. Depois que ele passa toda a sua vida, e ele conta o que aconteceu no passado e como era no passado, ele chega diante do povo e fala: olha, vocês são livres. Diga: eu sou livre. Você é livre. Mas a consequência também é sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não negocie princípios. Não negocie valores. Não negocie com nada daquilo que afasta você, que te afasta da igreja e que te afasta da tua família. Você tem hoje o poder de tomar uma decisão, e essa decisão pode mudar a sua vida, de quem está ao seu lado e de quem está ao teu redor. Tem alguém hoje precisando tomar uma decisão? Eu quero te apresentar Jesus. Ele tem poder para salvar. Se coloque de pé. Você em casa,
precisa tomar alguma decisão por esses dias agora, alguns dias à frente, semana que vem, ainda esse mês, eu quero apresentar para você Jesus. Nos ensinou os valores, nos ensinou a amar as pessoas, nos ensinou o amor, que você possa escolher Jesus, porque Ele sim tem poder para salvar.